Olá pessoal, aqui é o Max Macedo novamente para a gente continuar aquele assunto do vídeo anterior. Por favor, aqueles que já estiverem aí ao vivo, me deem um feedback se estão me vendo e estão me ouvindo adequadamente. Então um abraço aí, Tough Dogs, Adestramento Cão Treinado, Marco Burello, Giovanni Trindade, Fábio Luz, Educador Pet, Adestre Leandro entrou, Luiz Alberto Obama, Eric Danilo. Desculpa, eu não consegui às vezes pronunciar nem acompanhar tudo, que vai entrando muito rapidamente. Capitão Ricardo, Cláudio Fraga, Léo Ferraz, muito obrigado aí pelo pessoal que está entrando. Nós vamos então prosseguir no entendimento, ou pelo menos na quebra de alguns mitos ou distorções na compreensão do que seria o tal do drive, se isso existe, se não existe, se devemos ou não utilizar essa terminologia, etc. Vamos lá, só esperar um pouquinho mais de gente entrar para a gente prosseguir. Então, vou mandar um abraço pro pessoal. Mir, Derek Cabral, Quadras Valérios, Cássio Falves, Alencar Rufino, isso, Caime Dog Adestramento, Malinois Ranch, Bruno Dog Coach, Fidalgo, lá de Portugal, Calixto Dogs, companheiro, Anderson Adestrador Canino. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Vamos tentar então ser um canal de transmissão de informação com o mínimo possível de contaminação. Lembrando daquilo que eu falei ontem, né? Todo conhecimento pode ser comparado a uma bica d'água. Sempre que ele é transmitido, e o conhecimento é como se fosse a água, ele sempre terá, ou mais ou menos, no maior ou no menor grau, uma contaminação do gosto do canal de transmissão. Então, a água que vem numa bica de alumínio, ela terá alguma coisa de alumínio nela. Uma água que vem numa bica de PVC terá provavelmente alguma coisa de PVC e assim sucessivamente. O nosso propósito deve ser transmitir o conhecimento mais puro possível com a menor influência nossa. Esse é um desafio para todos nós, para mim, principalmente com o temperamento que eu tenho, com a ênfase que eu dou nas coisas que eu acredito. Isso é uma reflexão diária que eu tenho que fazer, eu tenho tentado fazer na minha vida ao longo dos anos. Quando eu era mais jovem, isso é natural dos mais jovens, né? Eu era bem mais enfático com o que eu falava, eu era bem mais firme e taxativo nas minhas conclusões. Hoje eu vejo que cada vez mais eu tenho que refletir sobre o que os outros falam e ter mais cuidado com a categorização daquilo que eu falo. Vamos lá. Lembrando, inclusive, daquele célebre diálogo entre os dois grandes nomes da zoologia do início do século XX, os cientistas zoólogos Jacob Uexküll, Otto Köhler, que foram predecessores do grande Konrad Lorenz, especificamente Otto Köhler, que foi preceptor do Konrad Lorenz, quando o Jacob Uexküll dizia: meu caro, a verdade de hoje é o erro de amanhã. E aí o Otto Köhler, muito sabiamente, o acalmou e disse: não, a verdade de hoje é um caso particular de amanhã. A ciência é assim, ela vem sendo construída em cima de conhecimentos anteriores. Em algum momento, determinado conhecimento é colocado um pouco de lado. Um outro momento à frente, recupera-se aquele conhecimento de maneira repaginada, com a releitura. E aí percebe-se que, aquilo ali não estava tão errado. E aí a gente vai caminhando, conduzindo o conhecimento, fazendo releituras sob óticas cada vez mais modernas. E é lógico, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor é a nossa compreensão e processamento de novos ou mesmo de antigos dados. A ciência cada vez mais avança no campo
diagnóstico, e isso facilita com que leituras outrora meramente observacionais sejam cada vez mais percebidas de maneira objetiva. Diversas tecnologias, como ressonância, por exemplo, na neurociência, tecnologias revolucionárias mais recentes, tais como a farmacogenética ou a optogenética, têm revolucionado a percepção de determinadas respostas neuronais. Então a gente vê esse experimento que eu citei, de 2017, publicado na Cell, e aqui vale a retificação, né? Eu errei o sobrenome do professor Ivan Araújo, que labuta na Universidade Yale, nos Estados Unidos, que, em conjunto com a equipe do professor Newton Canteiras, aqui da USP, desenvolveu um belo trabalho e publicou um denso artigo na Cell, que é uma revista de alta qualificação científica, em 2017. Recomendo que conheçam. Tem vídeos sobre esse trabalho no YouTube, na revista da FAPESP. Vale muito a pena a gente compreender os trabalhos, como que se desenrolou esse trabalho quando eles detectaram que o núcleo central da amígdala cerebral é encarregado pela coordenação de grupos neuronais, um que se ramifica sentido crânio-facial, dando comandamentos ao trapézio, masseter e musculatura orofacial para o bote e apreensão, e ao mesmo tempo outros grupos neuronais distintos que se encaminham em ramificações espinhais que visam coordenar a movimentação de corrida para efetuar a captura. Isso tudo como ferramentas para o comportamento predatório. Outra informação interessante é postada pelo grande Eric Kandel, que foi prêmio Nobel de Medicina em 2012, quando ele diz que todo comportamento é uma expressão de uma atividade neuronal. Então, tudo nasce na atividade neuronal. O grande Gregory Bateson dizia que a mente é o processo cognitivo de expressão da vida. E podemos, inclusive, adaptar essa frase dele dizendo que o comportamento é uma expressão da vida. E que vida é essa? Desde os antigos estudiosos da conhecida ciência da etologia clássica, que foi aquela escola que surge a partir dos anos 30, de recuperação, é lógico, né, de uma maneira bem mais sofisticada da visão da escola instintiva darwiniana, eles já percebiam que havia uma energia interna. Então existem postulados tanto de Lorenz quanto de Nicholas Tinbergen a respeito dessa possível energia interna. Podemos recorrer também a Wallace Craig, que talvez seja o pai do desenvolvimento da compreensão do imprinting, que veio para nós principalmente através dos trabalhos de Konrad Lorenz, em que denominavam apetência como sendo a energia interna que movia o indivíduo a desenrolar algum tipo de comportamento visando obter benefício. Olha que interessante, isso que eles denominavam apetência é exatamente aquilo que move um ratinho dentro da caixa de Skinner a se movimentar para resolver um problema, acionar uma alavanca para obter o alimento dele. Olha que coisa interessante. Então, drive existe ou não existe? Depende da ótica que nós vamos abordar, depende de qual literatura talvez nós vamos recorrer, depende se nós estamos ideologizados por um filtro ou não. Se nós formos nos apoiar em uma literatura de Frederick Skinner, de 1938, The Behavior of the Organisms, ou suas literaturas posteriores, dentro ainda de uma fase de behaviorismo radical, não, drive, segundo eles, não existia. Mas se a gente recorrer à escola da etologia clássica, e aí sobretudo sobre os ombros de Konrad Lorenz e Nicholas Tinbergen ali nos anos 50, sim, drives existem ou existiam.
Mas nenhum nem outro. Na verdade, a ciência hoje vive um outro momento de compreensão que tanto existe uma energia interna, geneticamente determinada, que aumenta a prontidão do indivíduo para desenvolver certas atividades para lá ou para cá, como também sabemos que o ambiente cada vez mais é valorado como um fator de interferência no comportamento. Então, resumindo, voltamos inclusive à resposta dada por Nicholas Sternberg em 1973, quando ele ganha o Prêmio Nobel de Medicina, quando ele é arguído se o comportamento ou quanto do comportamento era genético e ambiental, porque a expectativa da plateia é que ele falasse, ó, o comportamento é 60% genético e 40% ambiental, sei lá, desse algum número. E aí ele responde, o comportamento é 100% genético e 100% ambiental. Olha a sabedoria desse homem. Então, um homem que viveu no meio dos animais, não tinha tecnologia diagnóstica. Ele, um Conrad Lorenz, um Carl von Frisch, o Wallace Craig, já tinham esse entendimento, essa sabedoria. Mas por quê? Porque eles viviam os animais. E essa é uma das coisas que nós precisamos também trazer para nós. Não adianta a gente também ficar elucubrando em teoria, porque livro aqui, eu estou cheio de livro. O que adianta eu ler livro, decorar um monte de livro, se eu não viver isso nos meus cães? Então, quando a gente fala de drive, antes de tudo a gente tem que tomar a atitude desses grandes cientistas que inclusive falavam que existia, para a gente ver se isso realmente existe ou não, ou faz sentido ou não. Vamos lá, hoje em dia, quando a gente fala de drive, hoje em dia eu já digo já de alguns anos, na medida em que a ciência da etologia clássica foi perdendo a sua força em seu radicalismo, a palavra drive passou a ser cada vez mais um jargão técnico do treinamento canino e não um termo científico por si só. Acontece é que quem treina cães de verdade percebe que determinados cães têm maior propensão a apresentar determinados comportamentos direcionados do que outros. Nós não conseguimos, por mais que nós reforcemos o comportamento, é impossível. E fica o desafio para quem quiser provar o contrário na prática. É impossível reforçar o comportamento de um Golden Retriever dentro da média normal da categoria, né, da raça, reforçar a tal ponto dele fazer uma proteção de IGP, por exemplo, no nível de um Bolle Yanaka, que foi um dos grandes pastores alemães de competição que a gente teve nos últimos anos, ou do nível de um gringo Yanaka, que foi o campeão mundial da raça pastor alemão, de trabalho da raça pastor alemão em 2019. É simplesmente impossível. Aí se tem essa diferença, por que então que ocorre essa diferença? Já que nós temos tanto conhecimento de psicologia comportamental ou de psicologia experimental, que são as terminologias associadas ao antigo behaviorismo, se nós temos tanto conhecimento sobre a contingência de reforço, sobre a importância do reforço no desenvolvimento de comportamento, por que então que todos os grandes treinadores do mundo, numa quantidade muito grande, todos os grandes policiais do mundo, não colocam para trabalhar em suas polícias pugs ou poodles, e sim buscam cães que já estão há 200, 300 anos de seleção genética específica para isso? Ah, então tornou-se filogenético, é lógico, tornou-se filogenético. Ah, mas tem um gatilho ambiental. Mas desde quando o fato de ter gatilho ambiental descaracteriza e desqualifica a necessidade de uma prontidão genética para encontrar esse gatilho? Então você pode ter o gatilho da caça, o que a gente chama de drive de caça, o impulso de caça, lembrando que isso é uma terminologia popular, mas que não é idiota, porque ela parte de muita observação. Por que então que para um gringo Yanaka, um Bolle Yanaka, um Agent Wolfsheim, um Mike Weinberg-Blick, ou os grandes malinois que tem por aí,
basta você mexer um pano e o animal entra como um tanque naquilo. E determinado tipo de cão, você pode agitar a vida inteira e deixar ele vencer a vida inteira e ele nunca terá prazer em morder um pano. Por que isso? O reforço então não influencia aquele Malinois ou o gringo Yanaká? É lógico que influencia. É lógico. Uma coisa é ele quando ele era filhotinho. Outra coisa é esse programa geneticamente determinado e influenciado por toda a experiência de sucesso que ele teve com o meio. Resumindo mais uma vez, o comportamento final é sempre uma expressão da interação entre o que é genético e o seu confronto com o ambiente. Todo comportamento bem-sucedido aumenta a sua força e a sua frequência de ocorrência. Todo comportamento mal-sucedido diminui a sua força e a sua frequência futura de ocorrência. Essa é a lei do efeito que foi estabelecida em 1908 pelo Edward Thorndike, da ainda antiga, antiquada e ostrácica escola do behaviorismo radical. Agora, não é o fato de ser antigo, radical, ostrácico, que nos faz simplesmente desprezar isso, da mesma forma que não é o fato de ser antigo, ostrácico, a escola da etologia clássica, que nos dá o direito e a arrogância de desprezarmos. A ciência é feita em cima de ombros de gigantes. Todos eles foram gigantes na percepção disso. E hoje nós só estamos onde estamos porque nós temos a oportunidade de usufruir do trabalho desses grandes homens e mulheres ao longo dos séculos de história da humanidade. O fato é que o conhecimento ele é infinito. E para que nós possamos desenvolver a nossa mente no conhecimento, nós temos que abrir o nosso campo de visão e não só enxergar aquilo que a gente quer sob o filtro ideológico. O que seria esse filtro ideológico que eu estou chamando? É você primeiro ter uma crença, primeiro ter uma fé e a partir de agora você só enxergar aquilo que está de acordo com a sua fé, desprezando completamente aquilo que está fora da sua fé. Outro dia, numa entrevista que eu ministrei para um canal do YouTube, alguém veio e fez um comentário dizendo que discordava de tal coisa que eu coloquei. E o que eu havia colocado era algo que era não era uma questão de opinião minha, era uma constatação factual, objetiva. E ele falou, não concordo que é isso. A resposta que eu dei para ele foi o seguinte, tem coisas na vida que não é questão de concordar ou não. Tal como a gravidade, por exemplo. A gravidade existe. Você pode não concordar. Agora, o fato de você não concordar não lhe dá a liberdade para querer pular do edifício. Porque você concordando ou não, pulando do edifício, você vai cair. Então, o fato de você não querer crer em algo e, com base nisso, fechar um lado da sua visão para não ver isso e defender só o outro, não tira a existência desse algo. O fato de você não querer concordar que existe uma motivação inata, uma energia interna que inclina o indivíduo, que dá prontidão para o indivíduo buscar esse gatilho ambiental para o desencadeamento da resposta emocional e da expressão comportamental final, não significa que a matéria desse indivíduo será modificada. A modificação da matéria desse indivíduo só se dá por seleção genética. E aqui eu recorro para o professor Clayton, antigo professor meu, amado professor do tempo de escola de veterinária. Eu ainda no meu primeiro período me aproximei dele, aquele calouro, né, meio curioso e querendo ser participativo. Ele estava casqueando um cavalo. E aí eu gostava muito de cavalo, aproximei dele e falei, professor, qual que é a melhor técnica para melhorar o aprumo desse cavalo? Ele falou assim, para corrigir de verdade o aprumo desse cavalo aqui, só existe um meio. Aí eu e meus colegas ficamos assim, qual é esse? Pensando que havia uma fórmula mágica, seleção genética. Então tem coisas que somente a seleção genética vai corrigir. E a diferença básica entre filogenia e ontogenia é que filogenia expressa aquilo que é distal, ou seja, aquilo que perspassa as gerações, que é intergeracional. E o que é intergeracional não vem pelo reforço de comportamento. O que é intergeracional vem por seleção genética. É lógico que comportamentos bem-sucedidos
podem levar a indivíduos mais bem-sucedidos numa população, e indivíduos mais bem-sucedidos podem reproduzir mais e, por reproduzirem mais, transmitirem esses genes desses tais drives para as próximas gerações e determinadas gerações, seja por pressão seletiva natural, como Charles Darwin constatou, seja por pressão seletiva artificial, com os estudos iniciados principalmente por Mendel e depois Francis Galton com a teoria da eugenia, nós podemos criar grupos de indivíduos com maior prontidão genética para A ou para B. E é essa prontidão genética para se expressar dessa forma ou daquela outra forma é que nós, pobres treinadores, mas não tão burros assim, percebemos no dia a dia e criamos a nossa nomenclatura para isso. Emprestando a nomenclatura da antiga etologia clássica, drive ou, no bom português, impulso. Sendo mais popular, instinto. Então, esse aqui é o meu recado. Mais uma vez, pessoal, sejamos mais serenos, mais pacientes, entendendo que a ciência não para. Hoje mesmo estava discutindo aqui com um amigo, Leandro, que está acompanhando algumas lives de alguns grandes nomes aí, e aí ele citou, por exemplo, umas lives que o Ian Dunbar fez com o Balabanov, outra que o Roger Abrantes também fez, e que algumas coisas que esses cientistas importantíssimos falaram nessa live, já em literatura mais recente contesta. E é assim, eles mesmos sabem disso. E se a gente observar os grandes nomes da ciência falando, a gente vai ver uma serenidade, uma humildade, uma noção de realidade e de uma sensação de impotência frente à grandeza das informações ainda não descortinadas desse nosso universo, que faz com que nós devamos nos sentir mais humildes ainda do que nós realmente somos. Então, pessoal, fica aqui mais uma vez o recado. Drive existe ou não existe? Depende. Depende do seu ponto de vista. Se você for radical para um lado, sim. Se você for radical para o outro lado, não. Agora, se a gente for mais sereno, a gente vai ver que não é bem uma coisa nem outra. É uma interação muito complexa. Mas devemos lembrar dos gigantes. Lembrar de Wallace Craig, que em 1918 já descreveu o comportamento predatório e, dentro da sua descrição do comportamento predatório, ele já narrava que a primeira fase do comportamento predatório, ou também chamada fase de procura, ou também chamada fase indireta, é a fase em que há maior atividade cerebral e é a fase em que há maior propensão plástica, ou seja, maior possibilidade das experiências bem-sucedidas ou mal-sucedidas influenciarem na modificação desse comportamento. E a segunda fase, a fase visual, ou a fase de captura, ou a fase de apreensão, que é o que nós, no treinamento, denominamos drive de caça, é a fase mais instintiva, na terminologia dele, ou seja, a fase mais geneticamente determinada. Isso foi muito bem estudado por Nicholas Timbergen em seu livro lançado em 1951, é a fase mais geneticamente determinada e, consequentemente, a fase menos ambientalmente influenciada. Tendo essa visão de equilíbrio, nós vamos poder prosseguir melhor na compreensão do comportamento animal. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima oportunidade.